Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Sim, Senhor, eu não sei de onde vem, nem sei pra onde vais, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, oh, sim, Senhor, contigo eu quero ir. Não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Muito obrigada, Toninho. Compartilhe para mim aquele mapa de novo, por favor. Bom, queridos, hoje nós vamos continuar falando sobre o ministério de Jesus na Judéia. E aí, nós podemos ver aí, eu botei esse mapa aí só para poder a gente ter uma noçãozinha aí recapitular um pouco de tudo que a gente já viu, né? Embora a gente esteja ainda em João 3, a gente já viu bastante coisa. Parece até que já leu metade do livro de João, mas ainda estamos no capítulo 3. E na semana passada nós começamos a falar sobre o ministério de Jesus na Judéia. Só recapitulando, no começo de tudo, Jesus vem de Nazaré. Depois Jesus vai para o Jordão, onde ele é batizado por João Batista, que está ali perto da cidade de Betânia. E aí no mapa, que eu não estou vendo mais, mas pronto, já estou vendo de novo o mapa. Aí no cantinho, aí no meiozinho, no mapa, aí do lado de Samaria, aí um pouquinho mais embaixo, aí no amarelinho, do lado de Jericó, ali do lado tem o Rio Jordão, onde Jesus ele foi batizado por João Batista. E aí depois Jesus sobe, ele volta para o mar da Galileia, ele volta para Galileia lá, onde ele faz o chamado aos discípulos para o seguirem. E a partir daí começa todo o ministério de Jesus. E aonde Jesus está, todos os discípulos estão, ou pelo menos parte deles, né? E aí, logo depois, eles são convidados para o casamento em Caná, onde eles vão, onde há o primeiro milagre de Jesus. Depois, eles passam alguns dias em Cafarnaum. A Bíblia não fala o que eles ficaram fazendo lá, mas fala apenas que eles passaram alguns dias em Cafarnaum. E aí nós chegamos no início do ministério de Jesus na Judéia, que foi quando nós vimos na semana passada que Jesus ele sai de Cafarnaum e vai para a Judéia. Vai para Jerusalém, onde está sendo a Páscoa. E lá nós vimos que Jesus fez a primeira expulsão dos cambistas e dos vendedores do templo, lembrando que essa foi a primeira expulsão. Pois Jesus faz uma segunda expulsão de novo deles, uns 3 anos depois do ministério dele, mais ou menos, ter iniciado. E também nós vimos na semana passada que muitos creram em Jesus, mas que Jesus não confiava neles. E hoje nós vamos estar vendo sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, ainda na Judéia, tá bom? Vou pedir a Jorge que leia, por favor. Nicodemos, João 3, do versículo 1 ao 15. Pessoal que seguiu direito? Seu fone está desligado, você tem que ligar. Tá ligado. Não. Vamos ver. Tá ligado, Ginho? Estamos lhe ouvindo. Ah, tá ouvindo? Pronto. Então vamos começar a leitura. Graças a Deus, pessoal. Há tanto tempo a gente não vê ninguém, mas pelo menos tá ouvindo a minha voz agora. Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura,
voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu é mestre de Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Muito obrigada. Amém. Beleza. Bom, nós vimos aí um relato de um encontro de Jesus com Nicodemos. Esse relato é muito interessante, porque a primeiro momento a gente pensa, a gente acha essa passagem uma passagem comum, que a gente já viu tantas vezes. Mas se a gente parar para analisar esse diálogo bem detalhadamente, a gente observa que esse diálogo ele é um pouco estranho, ele começa meio estranho. Mas antes de falar sobre esse diálogo, eu queria falar um pouco sobre Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos ele era um fariseu, ele era um mestre, era um estudioso da lei. E ele, além disso, ele era um membro do Sinédrio. Só para a gente entender, o Sinédrio ele era a principal instituição de Jerusalém, e ele regia as leis de Jerusalém, de acordo com o Pentateuco, e ele podia julgar causas e poderia prender também. Ele só não poderia matar, que foi o caso quando se dá a crucificação de Jesus, que eles levam para Roma para poder conseguir levar Jesus à morte. Mas eles tinham um grande poder, uma grande influência sobre o povo judeu. E Nicodemos era um dos participantes do Sinédrio, ele era um dos membros. E aí nós podemos ver aqui que logo de cara nós temos um encontro entre dois mestres. O mestre Jesus, que é o mestre divino, e o mestre Nicodemos, que era o mestre de Israel. E aí a gente começa a estudar esse diálogo e a conversa fica meio estranha, porque Nicodemos começa dizendo, vai encontrar Jesus, e ele começa a falar: Jesus, eu sei que você é mestre, que o Senhor é mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí Jesus responde uma coisa que não tem nada a ver, Nicodemos. Jesus fala: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. E aí a gente fica assim pensando, oxe, Nicodemos afirmou uma coisa, Jesus falou outra, totalmente diferente. E o mais interessante é que esse diálogo continua, embora depois que Jesus fala do nascer de novo, Nicodemos vai interagindo com Jesus, né? Mas aí esse diálogo, ele é um diálogo um pouco de coisas impossíveis, porque ele fala dos milagres de Jesus, que são impossíveis sem a participação de Deus. Ele fala sobre ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, fala que isso é impossível sem um novo nascimento. Ele fala que é impossível sem fé, crer que existem duas esferas. Jesus fala sobre a parte física, sobre a parte espiritual, a vida terrena. E mais interessante de tudo, Nicodemos ele era um mestre, ele era um estudioso da lei. E como estudioso, Nicodemos ele sabia muito. E aí ele não entendeu nada e ele não sabia o que era nascer de novo. E aí a gente fica pensando, poxa, como é que Jesus faz um diálogo assim, né? Meio estranho, mas na verdade foi um diálogo estratégico. E é muito interessante que Jesus, ao decorrer
que eu vou falando alguns itens, a gente vai ver que foi um diálogo intencional que Jesus teve com Nicodemos. Como Nicodemos era um estudioso, era alguém que tinha, digamos assim, deveria ser nos dias de hoje, deveria ter um nível superior. Eu não sou tão estudiosa da Bíblia, deveria ser um PhD, um doutorado, alguma coisa desse nível aí. E Jesus, ele começa a falar com Nicodemos, instigando ele a permanecer naquele diálogo. E isso é interessante porque esse diálogo com Nicodemos, ele é bem diferente do diálogo que Jesus vai ter com a samaritana. Com a mulher samaritana é um diálogo mais simples, porque Jesus começa a falar com ela da água, que ele é a fonte de água viva, e é um diálogo que decorre em torno da água. Então é um diálogo bem simplório, porque aquela mulher não era instruída, não deveria ser instruída, até porque na época não era permitido as mulheres terem tanta instrução, né? Mas aí vamos continuando falando sobre esse diálogo. Nós podemos ver alguns pontos desse diálogo. Primeiro, a gente pode ver que Jesus deu uma aula a Nicodemos, né? A gente vai explanar mais alguns pontos muito interessantes, umas particularidades desse diálogo, mas a gente viu que Jesus, ele deu uma aula. E ele falou plenamente sobre o novo nascimento, e ele deu a entender e expressou que para que a gente faça parte da família de Deus, para que a gente veja o reino de Deus, a gente precisa passar por esse novo nascimento. E existe também uma questão que mesmo Nicodemos sendo tão influente, ele não tinha um conhecimento sobre isso, e isso demonstra a deficiência do judaísmo. Na verdade, é uma deficiência nesse caso do judaísmo, que era a religião da época, mas sempre nós vamos precisar nascer de novo. Então, me faz me lembrar muito, sempre quando eu falo sobre o estudo de João, a gente dá o estudo de João, não esse estudo, mas o estudo de João, as pessoas que estão começando na caminhada, e a gente sempre fala que a gente não prega, não ensina uma religião. O estudo de João, ele ensina Jesus, ele mostra Jesus. Então, o judaísmo, ele mostra essa deficiência, porque Nicodemos ficou ali meio perdido quando Jesus começa a falar do novo nascimento, e Jesus, ele fala de uma forma bem incisiva, muitas vezes dura, com Nicodemos, quando ele fala que como pode que ele é mestre em Israel e não compreende essas coisas, como é que vai falar das coisas celestiais? Mas existe uma coisa muito interessante, que é a boa vontade por parte de Nicodemos em ouvir Jesus. Nessa época, os líderes religiosos, eles não queriam saber de Jesus, porque eles se sentiam enciumados, porque Jesus acabava confrontando eles. Jesus era um conhecedor também de toda a Bíblia, e Jesus confrontava os pontos de vista dele, então eles se sentiam enciumados. Mas Nicodemos não. Nicodemos, ele teve boa vontade e ele foi até Jesus. E aí a gente se pergunta, mas por que Nicodemos foi até Jesus à noite? A gente tem alguns pontos, né? Existem algumas teorias. Existe a teoria que talvez Nicodemos quisesse falar com Jesus secretamente. Ele não queria que ninguém soubesse. Como ele era um mestre um componente, um membro do Sinédrio, ele não queria ser criticado pelos colegas. Então, talvez ele tenha ido ver Jesus à noite por isso. Talvez também ele fosse ver Jesus à noite porque ele queria privacidade. Ele não queria disputar Jesus com as multidões, porque Jesus era muito disputado. Jesus sempre estava tinha uma grande multidão em torno dele. Então, pode ser também que ele não queria disputar a atenção de Jesus com outros, queria ter um momento a sós mesmo com Jesus. Ou possa ser que ele quis ver Jesus naquela noite porque ele não queria esperar até o dia seguinte. Isso não é explícito na Bíblia. Mas aí a gente começa a discorrer sobre esse diálogo de Jesus com Nicodemos, e ele traz muitas verdades. Uma parte delas eu vou estar lendo para vocês, porque é muito interessante e o livro, ele discorre de uma maneira muito profunda. E aí ele começa a falar da maneira respeitosa com que Nicodemos se dirige a Jesus, né? Porque no versículo 2, ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então, assim, ele vai até Jesus e ele reconhece que Jesus é um mestre.
E esse título, na época, ele só era atribuído aos mestres das escolas de ensino sacerdotal reconhecida. Então, possivelmente, ele não sabia qual foi a escola que Jesus fez parte, mas ele reconhecia que Jesus era um mestre, e ele se aproxima de Jesus com toda humildade, dizendo: Rabi, cadê? Aqui. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E aí ele vai mais a fundo ainda, ele fala que ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Essa última parte desse versículo 2, ela é muito profunda, porque Nicodemos, ele era um religioso, e ele foi um dos poucos religiosos que se renderam da época, que se renderam a Jesus. Então, assim, ele reconhece, nós sabemos ainda hoje que muitos judeus não acreditam que o Messias já veio e eles esperam que o Messias ainda venha. Nós sabemos que Jesus já veio e nós estamos agora aguardando o retorno dele, a segunda vinda, para buscar a igreja dele. Mas nós sabemos que muitos judeus esperam ainda a primeira vinda do Messias. E Nicodemos, apesar de ser instruído, tudo, ele faz uma afirmação profunda, ele fala que Jesus veio da parte de Deus. E quando eu li esse versículo, eu estava estudando, eu lembrei muito da afirmação de Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos o que estão dizendo que são, e eles começam a falar, e ele pergunta a Pedro: e vocês, o que é que dizem que eu... Ele pergunta aos discípulos, na verdade: vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí, essa é mais ou menos um momento marcante aqui, esse versículo, essa segunda parte, quando Nicodemos, ele reconhece que todos os sinais que Jesus fazia vinham da parte de Deus. E é interessante porque aqui o autor escreve assim: na mente de Nicodemos, os sinais podiam muito bem ser a indicação da vinda rápida do reino de Deus em sentido político. Mas Jesus apresentou um conceito inteiramente diferente do reino, com os sinais apontando para o reino espiritual de Deus. Nascer de novo é nascer outra vez, é nascer de cima. E aí Nicodemos não esperava isso e por isso ficou meio confuso, né? E aí o autor traz um outro ponto, que talvez se Nicodemos fosse estrangeiro, ele não fosse um judeu, não fosse um fariseu, ele fosse um pagão recém-convertido, talvez isso soasse melhor aos ouvidos dele. Eu acho que para ele soaria como... Talvez soaria para a gente hoje, se alguém dissesse a gente que a gente precisaria nascer de novo. A gente já como cristão, a gente ficaria meio assim: nascer de novo? Como assim? Então, para Nicodemos foi meio estranho, ao passo que se ele fosse um pagão, fosse um gentio, ele talvez compreendesse melhor. Deve ser uma passagem de rito de ser gentio para ser judeu. Mas como Nicodemos, ele era um fariseu, ele ficou meio confuso. Ele fica meio perdido. E aí ele pergunta a Jesus, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E aí Jesus discorre muito bem sobre o nascer de novo. E o autor fala assim: nascer de novo para Jesus e para nós, hoje significa a regeneração, ato de Deus que concede a vida eterna ao que crê em Cristo. Como resultado, tornamos-nos membros da família de Deus, com uma nova capacidade e um novo desejo de agradar ao nosso Pai Celeste. E aí eu fiquei pensando que essa questão que o autor traz é muito interessante, porque o que nos faz sermos membros de uma família é o nascimento nela. Então, alguém participa de uma família porque ele nasceu nela. Por exemplo, a família Rocha. Caio e Lulu fazem parte da família Rocha porque eles nasceram nela. Ian pertence à família, eu acho que é Barreto, né? Que, não sei se o sobrenome de Nayara é Barreto, mas o sobrenome de Fábio eu sei que é. Então, Ian pertence à família de Fábio e Nayara, por quê? Porque eles nasceram nessa família. E o novo nascimento, ele nos concede o direito de pertencermos à família de Deus. Isso é interessante, porque às vezes a gente não pensa, pelo menos eu nunca tinha feito esse raciocínio. Nós sabemos que nós somos chamados como filhos adotivos, mas nós nascemos, de fato, de novo. Nós não somos um filho adotivo simplesmente porque o pai só nos adotou. Além de nos adotar, nós tivemos um processo de nascimento, não um nascimento carnal, mas um nascimento do espírito.
E aí o autor fala também que a expressão usada por Jesus, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, ela não foi compreendida, como eu tinha falado anteriormente, por Nicodemos, porque na cabeça dele, o reino de Deus era algo vindouro, era algo futuro. Mas quando nós nascemos de novo, o Senhor nos traz o nosso nascimento novo para o agora, para o hoje. É a vida abundância que Jesus promete, né? Eu esqueci, me fugiu da memória o versículo que a Bíblia fala que Jesus vem para nos dar uma vida em abundância. E a vida em abundância começa aqui. Não vai ser uma vida em abundância quando nós estivermos no céu. Não, ela começa aqui e começa agora. Porque nós começamos a desfrutar de tudo que Jesus conquistou na cruz. Nós começamos a desfrutar da paz, da alegria, do amor, de todas as coisas que Jesus pode nos conceder, e o Espírito Santo das consolações. Então, nós começamos a desfrutar agora. E quando Jesus fala do novo nascimento para Nicodemos, ele traz uma situação para o agora. Ele fala, nascer para agora, para fazer parte agora da família. E aí nós vamos vendo, eu quero ler esse ponto aqui muito interessante. O autor fala no versículo 4 que Nicodemos ele extravasa o desentendimento, que ele fala, vou nascer de uma mulher de novo, vou voltar para o ventre da minha mãe. E aí Jesus afirma de novo o que Jesus já tinha afirmado. Esse ponto é bem interessante e ele traz para a gente a questão de como Jesus ele era estratégico no ensinar. A gente já sabe que Jesus era maravilhoso, Jesus é o mestre dos mestres, é especialista em ensino, mas quando a gente vai se debruçando sobre as escrituras e estudando um pouco mais profundamente, a gente começa a perceber que Jesus, ele usou várias estratégias de ensino. E aí aqui no versículo 3, no versículo 3, Jesus diz a Nicodemos que ele precisa nascer de novo. No versículo 4, Nicodemos pergunta como, e aí Jesus responde de novo a mesma coisa a Nicodemos, só que de outra forma. Jesus diz a ele, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E aí a gente fica se perguntando, mais da água e do Espírito, a gente chega a pensar do batismo e do Espírito Santo, do batismo porque é o batismo nas águas e do Espírito Santo, mas na verdade Jesus ele faz essa referência, ele fala novamente a Nicodemos, porque ele faz a alusão a uma passagem do Velho Testamento. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Ezequiel, o capítulo 36. Ezequiel 36. Quem achou e quiser, por favor, pode ler para mim o versículo 25. E eu quero que outra pessoa abra em Ezequiel 37, o versículo 9. Ezequiel 36. Alguém vai se disponibilizar a ler ou eu vou escolher? Eu posso ler Ezequiel. Obrigada. Ezequiel quanto? Ezequiel 36, o versículo 25. E eu quero que outros já deixem aberto em Ezequiel também, o capítulo 37, 9. 36, 25. Peraí, tô abrindo. Eu ouvi você, Joel. Trinta e seis, 25. Isso. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Muito obrigada. Alguém, Ezequiel 37, desculpe, 37, o versículo 9? Eu posso ler. Lê então, Gico, tá bom. Então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus,
Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, aí a gente pode ver que nesses 2 versículos são profecias de Ezequiel, e aí ele fala tanto sobre a água, o primeiro versículo, que é o 36, 25, ele fala sobre a água que será aspergida e ficarão purificados. E no segundo, que é o 37, 9, ele fala sobre o Espírito Santo. Profetiza Espírito Santo, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Então, Jesus, ele, nessa conversa com Nicodemos, ele primeiro fala no nascer de novo e depois ele fala no nascer da água e do Espírito, para trazer a lembrança de Nicodemos esses 2 versículos. E aí essa afirmação só vem confirmar o que eu tinha falado anteriormente da questão estratégica de Jesus. Jesus sabia que Nicodemos conhecia o Antigo Testamento, ele era um estudioso, então Jesus começa a trazer para ele em outra linguagem. Jesus fala, então, nascer de novo e nascer da água e do Espírito é a mesma coisa. Só que Jesus, na verdade, ele vem puxar da memória de Nicodemos algo que ele já sabia. E aí, né, aqui também diz que no versículo 6 e 7, Jesus quis dizer a Nicodemos, através do nascimento natural, as pessoas tornam-se membros da família terrena. No entanto, para ser membro da família de Deus, precisa se receber a natureza espiritual. E aí é quando ele fala a Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E aí ele afirma, por isso que eu lhe falo, é importante nascer de novo. E aí vem aqui mais para frente, Jesus vai trazer também, vai puxar da memória de Nicodemos de novo uma outra referência a Ezequiel, quando ele fala, o vento sopra onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. As palavras vento e espírito, ela vem do grego pneuma. E assim como na visão de Ezequiel, aqui a atuação do vento é uma parábola à atuação do Espírito Santo. Então, mais uma vez, Jesus, ele traz à memória de Nicodemos toda essa questão que ele já tinha estudado. E essa questão é muito interessante, porque me faz me lembrar uma frase que eu ouvi em uma das campanhas de missões, que o Senhor, ele sempre vai usar tudo, ele sempre vai usar o que nós já temos. Então, assim como foi com os discípulos de Jesus, quando nós vemos a história dos discípulos, eram homens incultos. A maioria dos discípulos de Jesus, exceto Paulo, eram homens que não tinham habilidade, não eram homens estudiosos. E aí o Senhor usou eles plenamente, mas também o Senhor usou Paulo também com tudo que tinha. Então o Senhor, ele sempre vai usar tudo que nós já temos. Às vezes a gente pensa, poxa, eu fiz uma faculdade, poxa, eu estudei para isso, eu estudei para aquilo, mas onde é que eu vou aplicar isso na igreja? Onde é que eu vou aplicar engenharia? Onde é que eu vou aplicar administração? A gente às vezes pensa na medicina, na enfermagem, que são profissões que a gente consegue, né, ver o mover, a gente consegue ver mais claramente a ação de Deus, porque você pode ajudar de fato o outro. Mas aí a gente pensa, como é que eu vou usar a administração, vou usar o direito, vou usar a engenharia, vou usar a economia? Como é que eu vou usar para o reino de Deus? Mas o Senhor, ele usa todas as coisas. O Senhor usa tudo que nós temos. E assim como nesse diálogo aqui, o Senhor começou a tratar com Nicodemos de uma forma pessoal. Assim como o Senhor trata conosco. O Senhor trata com cada um de nós de uma forma muito pessoal. Nós não vemos em nenhuma outra parte da Bíblia um diálogo igual. A mulher samaritana, Jesus fala diferente com ela. Jesus não fala trazendo à memória as passagens do Antigo Testamento, até porque Jesus sabia que ela não sabia. Então, o Senhor, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que se importa. Então, ele sempre vai falar de uma forma que a gente entenda. E ele sempre vai falar de uma forma que atrai a nossa atenção para ele. Foi assim que ele foi fazendo com Nicodemos. Ele foi trazendo a lembrança de Nicodemos. Enquanto Jesus falava do vento, do Espírito, com certeza Nicodemos foi lembrando, aquela passagem de Ezequiel, como a gente faz hoje, né? Enquanto a gente vai ouvindo algumas coisas, a gente vai trazendo à nossa memória algumas coisas, outras passagens da Bíblia que a gente já ouviu. E aí a
a pergunta de Nicodemos a Jesus, como pode suceder isso? Ele demonstra que ele não entende, né? Que ele não entendeu nada do que Jesus falou. E aí Jesus fala para ele, mas tu és mestre de Israel, não consegue entender estas coisas? Será que Jesus fez isso para humilhar Nicodemos? Não, com certeza que não. Jesus fez isso para demonstrar a Nicodemos que o judaísmo em matéria espiritual, eles eram leigos. Eles tinham um entendimento material, até porque eles tinham uma vivência, seguiam todas as leis, tinha todo um protocolo, mas em níveis espirituais eles ainda precisavam aprender. E aí, o que Jesus estava dizendo não era uma inovação completa, mas estava implícito também nas escrituras dos hebreus. E aí o Senhor ele traz à tona mais alguns versículos que eu não vou ler para não ficar muito extenso. E aí, depois que Jesus fala isso para Nicodemos, começa-se um monólogo. A partir do versículo 11, Nicodemos não mais responde, só Jesus começa a falar. E aí Jesus, ele não fala mais só por si, ele começa a falar da experiência dos discípulos e dele. E aí no versículo 11 ele diz que tudo o que dizemos e que sabemos e testificamos que temos visto. E aí ele fala, mas contudo vós não aceita o nosso testemunho. E aí no versículo 12, o Senhor vai falando das coisas terrenas. Se tratando das coisas terrenas, não crê, como vai crer se vos falar das celestiais? E aí fala assim, que a linguagem de Jesus usada faz lembrar diversas passagens dos livros de sabedoria. E é interessante mais uma vez, como Jesus, ele traz as escrituras anteriores. Quando Jesus fala, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí eu queria que alguém abrisse para mim em Provérbios, o versículo 30, ou capítulo 30, versículo 4. Que a gente vai ver esse link que Jesus faz também, quando ele fala, o versículo 13, que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Provérbios 30, o versículo 4. Alguém achou? Sim, Paulinha. Eu estava pensando, Vamos lá, graças e paz a todos. Posso ler? pode sim, por favor. É o 30, versículo 4 de Provérbios. Diz assim: quem subiu ao céu e desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, quem amarrou as águas na sua roupa, quem estabeleceu todas as extremidades da terra, e qual é o seu nome, e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes. Até aí? Até aí. A indagação. Ok. Obrigada. E aí a gente pode ver mais uma vez que Jesus, ele traz à tona mais uma passagem da escritura antiga, né? E aí diz assim, a implicação é que a sabedoria divina só pode ser achada no céu. E nessa passagem, da mesma forma, a sabedoria divina pertence ao Filho do Homem, que não precisou subir ao céu para obtê-la, mas ele desceu de lá para distribuí-la. E glórias a Deus por isso, né? Porque Jesus desceu dos céus, o dono da sabedoria, a sabedoria personificada, ele desceu para distribuir a sabedoria. E aí a gente lembra o versículo que Paulo diz lá, né? Que está alguém entre vós sem sabedoria, peça que a Deus a todos concede sem medida, né? Então, glórias a Deus por isso, né? Porque temos acesso à sabedoria de Deus. E para finalizar esse diálogo de Jesus com Nicodemo, Jesus fala que do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E mais uma vez Jesus faz referência ao Antigo Testamento. Vou pedir que alguém abra em Números para mim. Números, versículo 21, 8. Leia aí para mim, Rose.
Rose, eu tinha visto Rose no início. Deixa eu ver. Rose ainda tá aí. Rose, tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Você pode ler para mim? Repete aí para mim. Números 21, Hum, o versículo 8 e 9. certo. 8 e 9, né? Isso. E disse o Senhor Moisés: faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste. E será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Só até o 9? Só até o 9. Muito obrigada. De nada. Nessa história aí acontece uma situação lá com o povo de Israel e o Senhor manda Moisés levantar, construir uma serpente e todo mundo que tivesse doente, tivesse sido mordido pela serpente, que olhasse para a serpente de bronze, ficaria curado. E interessante que o versículo 14 é o versículo que Jesus fala bem explicitamente, porque ele usa a mesma palavra. Assim como ele pede para Moisés levantar uma serpente no deserto, ele fala que importa que o Filho do Homem seja levantado. E aí o autor fala assim: este verbo, ser levantado, foi escolhido com cuidado, pois ele significa no grego tanto ser levantado no espaço, como ser exaltado na glória. E aí ele fala assim: pela serpente de bronze houve cura, não porque houvesse poder terapêutico nela, mas os israelitas eram curados ao olhar para ela, pela graça salvadora de Deus. Todavia, o Filho do Homem que foi erguido na cruz há um poder terapêutico infinito, muito maior do que todas as coisas experimentadas pelos israelitas no deserto. Ao olhar a serpente, conseguia-se a cura física, prolongando-se a vida mortal. Mas ao olhar para o Filho do Homem erguido na cruz, tem-se a cura espiritual com garantia de vida eterna. Glórias a Deus por isso, né, queridos? Que ao olhar para o Filho do Homem, nós temos a vida eterna, muito mais do que a serpente foi, né? A serpente foi uma simbologia do Cristo ressurreto, e quando nós olhamos para Cristo, nós temos uma cura espiritual e nós temos com ela a garantia de uma vida eterna. E isso é maravilhoso. E aí ele fala, e interessante, deixa eu ver, que no final, quando Jesus fala que para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E esse diálogo de Jesus, ele vem sobre o novo nascimento, ele vem ratificar o que está escrito em João 1, o versículo, deixa eu ver aqui, João 1, versículo 12 e 13, que nos diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, isso é fantástico. Eu amo muito, aprecio muito essa parte da Bíblia, que ela vai se completando. Eu acho muito lindo essa questão, como desenrolar da história, além de se completar em dois tempos, como no Novo Testamento e no Velho, as palavras de Jesus, elas vão se complementando de uma forma muito perfeita, e eu acho isso maravilhoso. E, antes de eu finalizar, eu vou dar uma oportunidade a Denise de louvar, e depois eu quero finalizar trazendo para a gente algumas reflexões pessoais sobre isso. Denise? Oiê, graça e paz a todos, mais uma vez. Que bom poder estar aqui louvando, né, debaixo da graça do Pai. Estão me ouvindo? Tudo, né? Sim. Pois é, eu vou louvar. Esse louvor, eu fico imaginando por que Deus me deu esse louvor. Eu não sei por quê, mas se Ele quer falar com alguém através desse louvor, Ele vai falar, porque Ele que me deu, quando eu estava
quase disse na fábrica não ia louvar, mas ele me deu esse louvor e eu tenho que obedecer, né? Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós, Ele cuida nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas vezes a gente pensa que está sozinho, mas não está, não. Deus está conosco, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer e depois tem novidades para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe no abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do Mestre, mas Ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e Ele insiste em se calar. Mas hoje escuta a voz de Deus, sussurrando no teu ouvido. Ele vai dizer bem baixinho para você assim, ó. Presta atenção. Aleluia. Glórias a ti. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti.
Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Deus se importa com você, viu? Deus cuida de você nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Nós glorificamos a Deus. Desculpa abrir a câmera logo, porque queria louvar concentrado. Deus abençoe a cada um. Que Deus, assim como renovou aquele povo ali naqueles momentos difíceis que eles passavam, Deus estava bem presente através de Jesus, né? Um novo nascimento, e quando a gente nasce de novo, vem toda tribulação para as nossas vidas, mas a gente não pode desistir, porque é melhor sofrer com Jesus do que fazer coisa errada, não é verdade? Que Deus abençoe cada um de vocês, um cheiro no coração. Beijo, beijo, obrigada pela oportunidade. Amém. Obrigada, Loura. Nada. Na verdade, esse louvor, enquanto Denise louvava, eu fiquei pensando a questão do cuidado de Deus. Esse louvor, ele expressa o cuidado de Deus, o amor de Deus por nós, e é o mesmo cuidado que Jesus teve aqui com Nicodemos. Quando Jesus ele conversa com Nicodemos, essa conversa é uma prova do cuidado. Jesus não conversou com Nicodemos de qualquer forma, de qualquer jeito. Jesus era a sabedoria. Ele poderia ter falado muitas coisas a Nicodemos, mas... Oi? Tá, obrigada. Mas assim, Jesus ele conversa de uma forma a chamar a atenção de Nicodemos. E assim como Jesus faz com Nicodemos, ele continua fazendo ainda hoje. Comigo ele vai falar de uma forma, com Jorge ele vai falar de outro, com Deri, com Denise, com Fábio, com Toinho, com Rose, com Uriel. O Senhor vai falar com cada um de nós de uma forma pessoal, de uma forma que a gente entenda. E se a gente não está conseguindo entender, é porque a gente precisa parar um pouco mais, prestar um pouco mais de atenção. Em João 10 fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Então, em meio a tantas vozes, a ovelha ela sabe, olha, a voz do meu pastor é essa, e é por aqui que eu vou seguir. E às vezes a gente está no meio de tantas vozes, de tantas situações, e a gente se perde, e aí a gente precisa pedir ao Senhor, o Senhor nos ajude a identificar a sua voz. Porque nós somos nascidos de novo, nós pertencemos a Ti, nós somos Teus filhos, e nós precisamos ouvir, Senhor, me ajude a ouvir a Tua voz. Às vezes é um pouco mais difícil no turbilhão da vida, nas situações, existem situações que a gente não consegue, mas a gente precisa parar nesses momentos e realmente pedir ao Senhor que nos mostre a vontade dEle. E aí Denise falou que quando a gente nasce de novo, é uma tribulação, mas que é melhor fazer o certo do que o errado. Mas, na verdade, não é uma tribulação. Quando uma criança nasce, a gente não lembra por certo, porque nós éramos bebês muito pequenos. Mas quando uma criança nasce, será que tudo não assusta ela? Quando a criança sai da barriga da mãe, por que ela chora? Ela chora porque para ela tudo é novo, a luz é muito forte, é um novo mundo, ela estava no quentinho, sai para o frio. Então, para ela é um mundo de novidades. Ela chora porque ela tem fome, antes ela era alimentada automaticamente. Então, quando nós nascemos de novo, não é que venham mais tribulações, é porque nós sofremos o mesmo processo de adaptação que um bebê sofre para se adaptar a esse mundo. E aí, à medida que ele vai crescendo, já fica bem adaptado, ainda chora, continua chorando. A gente vê que as crianças choram por qualquer coisa. E quando nós vamos ficando adultos, a gente vai perdendo isso, né? A gente vai se achando independente, acha que a gente pode muita coisa e a gente deixa de chorar, na verdade. Mas é o processo de adaptação. E em qualquer seja na vida física, no reino físico ou no reino espiritual. Então, as lágrimas, as situações que a gente vive é um processo de adaptação. Ok, Uriel? É um processo de adaptação à vida espiritual da gente.
E aí, para finalizar, eu fiquei. A gente se pergunta, tá, mas Jesus fez esse diálogo, a gente viu tantas coisas, mas não fala mais nada, não fala se Nicodemos aceitou, como foi que seguiu. A gente não sabe, o texto não fala, mas o fato é que, com certeza, Nicodemos nunca mais foi o mesmo. E aí a gente tem como comprovar isso mais para frente. Eu vou pedir a Uriel que abra a Bíblia em João 7, o versículo 50 e 51. E vou pedir, deixa eu ver quem ainda não leu aqui. Vou pedir a Érica para abrir em João 19, o versículo 39 e 40. Uriel e Érica, podem? Sim. Pronto. Uriel, pode? Uriel? Eu acho que o Uriel não pode. Ele postou uma mensagem, talvez ele não esteja conseguindo falar. Paulinho, eu leio o último, então. Pode ir. Pronto, perfeito. Pode sim. Pode? Pronto, ótimo. Então, abra aí para mim, Uriel, por favor, em João 7, leia para mim o versículo 50 e 51, e Érica vai ler o capítulo 19, versículos 39 e 40. João 7, 50 e 51. eu estava brigando com o microfone. Acontece. Glória a Deus. A nossa lei, João 7, 51. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Leia o versículo 50 para mim, Uriel também. 50 e 51. Vamos lá. Nicodemos, um deles, que antes tinham procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo? Obrigada. Aí a gente já viu aí que lá em João 3 a gente não tem falando mais nada sobre Nicodemos, mas a gente pode ver aqui que Nicodemos ele está defendendo Jesus, né? Aqui quando os guardas voltam, vão prender Jesus e voltam sem, e aí Nicodemos está perante o sinédrio defendendo Jesus. Então nós podemos ver que as palavras de Jesus tiveram um impacto na vida de Nicodemos. E vamos ver o capítulo 19 agora, o versículo 39 e 40. Um verdadeiro advogado aí, Paulinho. Oi? Um verdadeiro advogado aí. Atento ao direito do cidadão, ao direito de Jesus. Pois é. Pode ler? Pode sim, Érica. João 19, versículo 39 e 40. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras num composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, que os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Muito obrigada. Então, aí a gente vê que Jesus, também lá com José de Arimateia, Nicodemos vai lá para requerer o corpo de Jesus e colocar Jesus na sepultura, né? Então, a gente não sabe. Nicodemos, ele só tem citação sobre ele no livro de João, nessas 3 passagens. Em João 3, nos capítulos 7 e depois no capítulo 19. Só são essas 3 passagens que falam sobre Nicodemos. Mas o fato é que a gente pode perceber pelas 2 últimas, que ainda de forma mais tímida, mas as palavras de Jesus, elas tiveram todo um impacto na vida de Nicodemos. E aí eu fiquei pensando,
e alguns pontos que nós poderíamos trazer para a gente. E aí eu fiquei pensando na questão, quando eu falei para vocês lá no início, que Nicodemos, ele tem a boa vontade de se aproximar de Deus. Em João 6, queridos, o versículo 44, a Bíblia diz que... Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E em Romanos 3, o capítulo 3, 10 e 11, diz assim, como está escrito, não há nenhum justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O fato é que Deus preparou aquele momento para Nicodemos. E Deus trouxe Nicodemos até Jesus, porque a Bíblia nos diz que nós não podemos buscar por nós mesmos, a não ser que Deus gere em nós esse desejo. E foi o que foi feito com Nicodemos. Nicodemos, ele teve esse desejo. Mas Nicodemos, ele poderia ter tido o desejo e poderia ter chegado de várias formas. Poderia ter chegado mal-humorado, poderia ter chegado revoltado, poderia ter chegado reclamando, mas ele chegou de boa vontade, com os ouvidos abertos para ouvir o que Jesus tinha a dizer para ele. E isso nos faz pensar, como nós temos nos aproximado de Deus? Será que eu tenho me aproximado de Deus de boa vontade? Ou será que eu tenho me aproximado de Deus de uma forma interesseira, de uma forma queixosa, de uma forma chateada? Fato é que na vida cristã a gente sempre vai ter esses momentos de chateação, de tristeza, mas como eu tenho me aproximado de Deus? Será que tem sido de boa vontade? Ou tem sido de má vontade mesmo? Ah, poxa, hoje vai ter culto do Manaim, eu vou ligar lá para ouvir. Nem queria, mas vou ligar. Então, essa é a oportunidade, esse é o bom tempo que o Senhor tem nos dado. E que privilégio que nós temos de poder usar a tecnologia ao nosso favor. A pandemia trouxe a parte da separação, a gente precisou ficar um pouco mais distante. Mas, em compensação, ela trouxe o evangelho, permitiu que o evangelho chegasse a muitas casas, muitas pessoas se converteram. Inclusive, conversando com Magali há um tempo atrás, ela me falou de uma amiga dela, uma colega de trabalho, que tinha trabalhado com ela há algum tempo atrás, e que se converteu através de uma live. Ela ouviu uma live, ouviu falar de Jesus, e ela se rendeu a Cristo, e ligou para Magali para compartilhar a boa notícia. Então, pense nisso, como você tem chegado a Deus? Não importa se é através de uma live, se é na igreja, não importa se é no seu quarto, mas como você tem chegado a Deus? Tem sido de boa vontade? E a questão das atitudes que confirmam o novo nascimento. Nós nascemos de novo, isso é um fato. Mas como se proceder depois desse novo nascimento? Às vezes, nós nascemos e não damos sinais de vida. Quando a criança nasce, ela precisa dar os sinais de vida dela. Inclusive, quando a criança nasce que não chora, o médico dá a palmadinha nela para ela chorar. E ela dá todos os sinais, a temperatura, abre os olhos, ela respira, ela vai comer. Se ela não faz qualquer coisa dessas, ela está com a saúde comprometida. E quais são os sinais que a gente tem nascido de novo? Quais são esses sinais que a gente tem demonstrado de nascimento? Será que nós estamos enxergando espiritualmente? Estamos respirando espiritualmente? Estamos falando espiritualmente, ouvindo? Então, lembre que a gente vai ter dificuldades, que são as dificuldades do nascimento, de adaptação à nova vida. Mas nós precisamos dar sinais do novo nascimento. E aí, eu queria ler para vocês em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 5,17, que o apóstolo Paulo diz: e assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, uma característica muito forte do novo nascimento são que as coisas antigas, elas ficaram para trás. E tudo é feito novo, dia a dia. Não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite, mas dia a dia as coisas vão se fazendo nova nas nossas vidas. Então, nós precisamos avaliar, será que nós estamos dando sinais vitais de um novo nascimento? E, por fim, a questão do Espírito Santo. Jesus, ele fala aqui no versículo 8, o vento sopra
onde quer que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós não podemos controlar o agir do Espírito Santo. Nós vivemos num mundo de controle. Eu gosto muito de manter o controle da situação, de quando vou fazer qualquer coisa. A gente sempre quer estar no controle. A gente precisa estar no controle para resolver tudo. A gente precisa estar no controle das coisas do trabalho. Não é errado, mas a gente não pode controlar o Espírito Santo. E às vezes a gente fica limitando o agir do Espírito Santo. Às vezes a gente diz, Senhor, eu só vou até aqui, porque eu só vou até aqui. Às vezes o Espírito Santo nos leva a irmos a outros lugares, mas a gente fica ali, não. Às vezes o Espírito Santo quer nos usar para falarmos algo, mas a gente diz, não, eu não vou até lá, eu não vou até ali. E o Senhor está dizendo que nós não podemos controlar o Espírito Santo, nós não podemos controlar o agir do Espírito Santo, nós não podemos controlar o processo do novo nascimento, ele ocorre em todos os lugares, em qualquer lugar. E eu queria finalizar esse estudo de hoje deixando para vocês uma história bem simplesinha, que eu ouvi há algum tempo, que essa questão do agir do Espírito Santo, que foge do nosso controle, mas nós precisamos estar atentos aonde o Espírito Santo está atuando para que a gente se junte. E nessa história, uma igreja estava tentando implantar um estudo numa faculdade, ela estava tentando, e ela não conseguia implantar o estudo. Eles tentaram por 2 anos implantar um estudo nessa faculdade, e eles não conseguiram. E, por fim, eles deixaram o projeto de mão. E aí, num dos domingos, numa das lições, o pastor falou exatamente, leu para ele os versículos de Romanos, que eu li para vocês, de Romanos 3, que fala que, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E leu também o versículo de João 6,44, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E aí ele explicou o que eu já falei para vocês sobre esses versículos, que ninguém pode vir a Deus, ninguém pode vir a Jesus se o Pai não trouxer até ele, e que ninguém pode buscar a Deus se Deus não colocar no coração o desejo de a pessoa buscar a Deus. E aí ele falou para os alunos dele, ele disse, essa semana vocês vão ficar atentos. Se qualquer pessoa perguntar qualquer coisa sobre Jesus a vocês, vocês vão parar tudo o que vocês estiverem fazendo e vocês vão dar atenção. Porque se alguém está lhe perguntando alguma coisa de Jesus, se alguém está lhe dando algum espaço, é porque Deus está colocando no coração dessa pessoa o desejo de ouvir falar de Jesus. E aí passou. E aí, durante essa semana, uma das alunas, das alunas da classe do pastor, ocorreu que ela estava numa aula e uma colega dela, que ela quase não falava, falou para ela, entre uma aula e outra no intervalo, falou, olha, você é crente, né? Aí ela falou, sou sim. Aí ela falou, poxa, é porque eu estou lendo uma coisa, eu não consigo entender. E aí ela disse, vamos no refeitório que eu vou lhe explicar. E aí ela acabou matando a aula seguinte e foi no refeitório explicar lá a menina. E aí, na conversa, a colega falou que ela estava junto com as outras colegas no dormitório feminino, estudando a Bíblia, e elas não tinham ninguém que ensinasse. E, por fim, dessa experiência, eles conseguiram implantar estudo. Deixa eu ler para eu poder falar certinho, não mentir. Eles iniciaram 3 grupos de estudo no dormitório feminino e 2 no dormitório masculino. Então, quando nós estamos atentos ao agir de Deus, as coisas fluem. Às vezes a gente está olhando por um lado, a gente quer trabalhar ali, não, Senhor, mas eu estou orando ali pelo meu marido, pelo meu filho, porque eu quero que ele se converta. Mas muitas vezes o Senhor está dizendo, tá, eu sei, vai chegar um momento. Mas nesse momento eu estou trabalhando na vida do seu vizinho, eu estou trabalhando na vida do seu colega de trabalho, mas a gente está tão querendo limitar o Espírito Santo. Não, mas eu quero Espírito Santo atuar aqui, ó, na vida do meu marido. Mas o Espírito está dizendo, não, mas eu estou atuando cá. E nós precisamos nos juntar ao Espírito Santo. Foi a música que nós ouvimos no início, né? Vento do Espírito. Precisamos nos juntar, nos render completamente ao Espírito Santo para que possamos ser usados por Ele. Numa atitude simples,
essa menina conseguiu implantar vários estudos e com certeza acolheram muitas conversões. Então, que possamos estar atentos, que possamos dar sinais vitais de novo nascimento e possamos estar atentos ao agir do Espírito Santo para ajudar outros que queiram nascer. Assim como o médico, né, já que estamos falando de novo nascimento, eu nunca tive filho nenhum, mas todo mundo sabe, né, que quando vai ganhar neném, quando é normal, é cesárea, tem todo um acompanhamento da equipe médica. Você fica ali todo mês, faz o pré-natal, o processo todinho. Se for normal, a mulher vai para o hospital, fica lá, espera dar o horário, o tempo todo, e a enfermeira vai, o médico vai, fica toda hora olhando se já dilatou tudo. Se for cesárea, é o mesmo processo, é um pouco diferente, mas o médico fica atento, marca a cesárea antes do nascimento do bebê, para não correr o risco de nascer normal. Então, há todo um cuidado. E nós somos esses cuidadores, nós somos esses médicos que nascemos de novo e precisamos exercer, precisamos dar sinais vitais de que estamos vivos, de que somos nascidos e ajudar outros a vir ao mundo. Assim como Jesus fez diferença na vida de Nicodemos, com palavras tão sábias e de forma tão estratégica, que o Senhor nos use e que possamos ter diálogos tão estratégicos a todas as pessoas que estão à nossa volta. Agradeço muito a oportunidade, mais uma vez, e passo a palavra a quem é de direito. Não sei se é a Toninho, não sei se é a Denise, me situem aí, por favor. Alguém quer falar alguma coisa antes? O silêncio disse não. Pode prosseguir, Toninho. Bom, muito bom, Paulinha. Que Deus continue abençoando a sua vida. Acho que